Boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e aos demais elementos da mesa da Assembleia, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, senhoras vereadoras e senhores vereadores, às senhoras e senhores deputados municipais, às senhoras e senhores presidentes das juntas de freguesia, caros elementos dos meios de comunicação social presentes e trabalhadores do município, bem como todos aqueles que acompanham, quer presencialmente, quer pelas redes sociais, esta transmissão. Tantas vezes ouvimos falar em frases feitas que enfatizam a humildade de reconhecer os erros e as coisas menos boas que fazemos. A humildade de reconhecer a falta de capacidade de levar a cabo projetos prometidos, não entrando num ciclo vicioso de promessas, nem continuando a suportar a ideia de concretização de algo que sabemos que não somos nem seremos capazes de cumprir na plenitude das nossas capacidades. E foi por isso que a Câmara Municipal de Abrantes fez, ao decidir suspender o orçamento participativo em 2022, para repensar o modelo do mesmo e concluir os projetos que faltam concretizar, ao mesmo tempo que disponibiliza novamente para este ano 300 mil euros às coletividades do Conselho no âmbito da medida Investimentos do programa Finabrantes. Mas falando em humildade, e todos nós aqui reunidos fomos eleitos pelos mais diversos partidos, quadrantes políticos, devemos hoje ter, enquanto já eleitos e representantes todos os cidadãos do município, devemos ter a consciência que estamos aqui para defender os interesses dos abrantinos e, sobretudo, a verdade. E falando em verdade, que tantas vezes é um conceito subjetivo para alguns, facto é que o orçamento participativo há muito que aponta a um déficit de participação popular e há algumas lacunas que, no modelo em vigor, têm presentes questões técnicas, como questões administrativas ou de propriedade, que estão em desconformidade com o atual programa. Por isso, é necessário concluir aqui algumas obras de alguns projetos vencedores que estão em atraso. E partindo dos diferentes pontos de vista emitidos acerca desta situação, tão simples, penso que é elucidativa a forma como todos nós aqui queremos estar e estamos na política e como queremos que ela seja feita. Se queremos ser defensores da verdade e da transparência para com os abrantinos, suspendendo um projeto cujos resultados não são possíveis de levar a cabo em tempo útil enquanto não forem concluídas as propostas em falta, ou se queremos utilizar todo e qualquer assunto para campanhas demagógicas e distorcedoras da realidade. Deste modo, a mim parece-me evidente que o Executivo da Câmara Municipal de Abrantes não nega o reconhecimento da importância do orçamento participativo enquanto instrumento essencial na defesa de uma cidadania participativa e como promotor de equidade entre territórios demograficamente diferenciados. Pelo contrário, reconhece que existem falhas e que, enquanto não é possível a retoma transparente do projeto, encontra no financiamento de 300 mil euros para apoiar as coletividades do Concelho de Abrantes na recuperação e manutenção do edificado, bem como na aquisição de equipamento e viaturas, para além das restantes verbas, a verdadeira forma de corresponder às necessidades das populações, quer sejam elas limítrofes ou urbanas do nosso concelho. Deste modo, ao contrário do orçamento participativo, a diferença para os apoios finabrantes é que estes são largamente participados e executados. Por isso, caras e caros colegas deputados, talvez devamos mesmo debater a importância de uma cidadania ativa e participada. Talvez devamos mesmo defender projetos com o cariz do orçamento participativo. E, nesse sentido, a nossa responsabilidade enquanto professores da causa pública deve ser a de consciencializar as pessoas para a importância de uma participação ativa, para a importância de uma contribuição permanente para o desenvolvimento do nosso concelho e, de, sobretudo, apelar à verdade. E é essa verdade que penso que todos os abrantinos devem saber, que a maioria do Partido Socialista, inimiga da democracia local e da cidadania participativa, quando equacionou o adiamento do orçamento participativo, ao interpelar todos os vereadores dos mais diversos quadrantes opositores, se deparou com um pleno de respostas concordantes com esta decisão. Mas, infelizmente, a oposição não corresponde àquela que depois é tida perante os meios de comunicação social. Deste modo, quando tantas e tantas críticas fizemos à utilização da palavra vergonha por certos políticos, como forma de defender uma página cheia de nada, talvez esteja na hora de deixarmos de qualificar como um atentado à democracia local toda e qualquer decisão que, admitamos, apenas assim o é caracterizada
porque, por muito que nos custe, prossegue a transparência e a legitimidade que os abrantinos conferiram à maioria do Partido Socialista e, acima de tudo, aos seus verdadeiros interesses. Agora, mudando de assunto, porque eu estava, nem fazia parte do meu plano de intervenções, mas, entretanto, eu assisti aqui a uma situação muito caricata, que começou pela intervenção do Movimento Alternativa Com e depois passou para a intervenção do Partido Socialista. Por um lado, nós vimos aqui o movimento fazer críticas à questão do orçamento participativo, que nós todos percebemos de uma forma sem indicar exatamente quem. Todos percebemos que é para o Executivo do Partido Socialista, mas sem indicar exatamente quem, e ficamos aqui. Mas porquê é que não indica, não apresenta, não diz, peço desculpa sem ofensa cabeçal, não chamou os bois pelos nomes. E, por outro lado, vem o Partido Socialista dizer, uma oposição que faz assim, que faz assado, que critica assado, que tenta dar a ideia de que nós somos contra a participação dos munícipes e dos cidadãos, etc., mas também não diz quem é essa oposição. Fica tudo nas encolhas. Quer dizer, estamos aqui, parece aquelas reuniões de família em que estão todos a mandar bocas uns aos outros, mas ninguém diz a quem. Quer dizer, parece um bocadinho despropositado. Portanto, o que eu venho aqui pedir é que, se têm críticas para fazer, digam a quem estão a fazê-las e indiquem. Expressem. Sem problemas. Estamos aqui, democraticamente, dotados de liberdade de expressão, para apresentar as nossas críticas e defender aquilo que tivermos para defender. De todo modo, eu ainda queria dizer o seguinte. A posição do Partido Socialista, aqui do Executivo, relativamente ao orçamento participativo, de aguardar, ver o que é que... ou terminar aqueles projetos em execução e depois dar eventualmente, a prossecução a novas iniciativas, na altura pareceu-nos uma posição razoável, porque havia vários projetos que precisavam de ser terminados. Por outro lado, é verdade, e eu até me lembro, porque foi até o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Abrantes de Alferredo que trouxe aqui várias questões, vamos assim dizer, de uns usos assim um bocadinho fraudulentos do próprio orçamento. Eu não vou dizer que seja, se calhar, uma palavra um bocadinho excessiva, mas de certa forma não era exatamente o propósito da iniciativa, que eu também concordo que havia assim uma desvirtuação do objetivo. Aí estamos todos de acordo. Agora, tem que haver um momento em que os senhores têm que dizer está tudo organizado e está pronto para avançar. E tem que haver um momento em que os senhores têm que dizer temos os projetos finalizados e vamos começar a concretizar. E acho que já começa a passar algum tempo do exigível ou do aceitável relativamente a essa matéria. Eu quero fazer aqui uma aposta. Sei que o meu mandato não é para ser apostador, mas eu vou fazer aqui uma aposta, que é, termina este mandato e nós ainda não temos esta situação do orçamento resolvida. Esperemos que não. Obrigado. Sr. Presidente, agradecer às bancadas pela compreensão do tempo. Só 2 ou 3 esclarecimentos no que toca ao posicionamento da bancada do Partido Socialista acerca do orçamento participativo, Sr. Deputado. É bom contextualizarmos. Quem, e bem, lançou o orçamento participativo foi o Partido Socialista em Abrantes, ponto. Certo? O meu caro esteve presente no manifesto eleitoral, onde as pessoas confiaram esmagadoramente a sua maioria e foi o Partido Socialista que o implementou. Porque às vezes parece que há aqui dúvidas que alguém chega aqui de novo e descobre o ouro. Não, ele foi implementado pela maioria socialista. Ponto. Segundo ponto, e concordamos com o orçamento participativo. O que não concordamos, e você há pouco até aqui o disse, é desvirtuar as regras do orçamento participativo. É usar o orçamento participativo para executar ou comprar determinadas questões para um nicho. Isso não pode, isso não é participação cívica. E outra coisa que sei também concorda comigo, e para terminar, o Partido Socialista confia e tem, como é lógico, como devem de imaginar, fala com muita frequência com o Executivo da Câmara e com o Sr. Presidente. E quando o Executivo entendeu, pareceu-nos a nós também, foi sensata a medida, entendeu com os técnicos da Câmara, porque não podem estar fora disto, repensar como é que se irá relançar o orçamento participativo. E estamos expectantes. E espero que pague o jantar em 2023, foi a aposta que fez aí comigo e com o João. Em 2023 vamos cá estar. Mas há aqui outra coisa. Há aqui outra coisa, até ao final do mandato. Há aqui outra coisa. Que é, ó Sr. Deputado, ainda há pouco ouvimos aqui a citação do professor Jana, que eu admiro muito e costumo ouvir e ler o que ele escreve, não quer dizer é que concordo com tudo o que o professor diga. Criarmos sempre o ónus, que é o político ou os políticos, e aqui não é o Presidente da Câmara e os vereadores, todos nós temos responsabilidades, que somos nós que não abrimos as portas, que não fazemos. Só vou deixar isto para toda a gente ficar a pensar.
Ainda há bem pouco tempo, nas nossas aldeias, em todas as freguesias, decorreu sessões abertas à comunidade que se chamava Estratégias Local de Habitação. Eu não vou dizer números, mas sei. E também, olha, a Alternativa, ainda ontem, não sei, também fez uma sessão aberta a toda a gente. Temos que pensar então, todos. É que se na Estratégia Local de Habitação tivéssemos sempre 300, 400 pessoas, ontem na Pirâmide, vou dizer um número ao calhas que não sei, tivessem 100 pessoas. Ok, temos que fazer mais. Temos que pensar. E eu não estou a dizer que nós fazemos tudo bem. Agora, criar apenas isso é o mais fácil. O ONU está do nosso lado. Temos a responsabilidade de criar alternativas para que as pessoas possam. Agora, as pessoas têm que querer. Já me faz lembrar há muitos anos uma grande discussão dos jovens e da política. Fazia-me sempre lembrar essa discussão. É como a participação. E em relação à participação, eu não falo só por falar. A Junta de Freguesia de Abrantes e Alfarede, antes da pandemia, tinha e vai retomar uma coisa que é bairro a bairro, aldeia a aldeia. E aí posso-vos garantir que nos Casais de Revedes tivemos lá 200 pessoas numa questão de participação cívica e ativa e democrática. Mais uma vez tenho pena que os bons exemplos às vezes não sejam demonstrados. Já fiz o desafio a todos os meus colegas presidentes de junta para implementarmos isto nas nossas freguesias. Essa sim já provámos que funciona. E se funciona, vamos com ela para a frente. Agora, não podemos pôr só o ónus em nós, temos que perceber em conjunto como é que a gente resolve isto da participação ativa das pessoas. E em relação ao orçamento participativo, Sr. Deputado, ele foi implementado pela maioria socialista e bem, e em conjunto com todos, inclusive com os técnicos do município, esperamos nós que se consiga redefinir as regras para ele não ser um bocadinho transvertido naquilo que é a verdadeira essência da participação dos cidadãos e da definição dos objetivos. Se calhar temos que ir para os temas ambientais, urbanísticos, há um grande caminho para percorrer. Muito obrigado. Cumprimento todos os presentes e a quem nos acompanha à distância. Eu vou ser muito breve, porque não estava para intervir no período antes da ordem do dia, mas depois da intervenção do deputado João Fernandes, achei que devia fazê-lo, porque devo fazê-lo no período antes da ordem do dia, embora depois vá intervir no ponto 1 portanto, da ordem do dia. E dizer o quê? Dizer, primeiro, que é muito gratificante quando, com as nossas intervenções, conseguimos colocar na agenda política e pública e autárquica os assuntos e, portanto, se este assunto, que para nós é extremamente importante, da participação ou da democracia e cidadania participativa, ficou na agenda, assim como o tema do orçamento participativo, isso deixa-nos muito satisfeitos. Eu queria agora, eu depois responderei, quer dizer, referirei a questão do orçamento participativo quando intervir na ordem do dia, mas dizer ao deputado João Fernandes que, não sei a razão, mas talvez tenha havido aí alguma confusão entre órgão autárquico, redes sociais, programas de televisão e talk shows, mas o que é certo é que aquilo que ouvimos, e eu pedi à deputada Cristina Coxinho para me dar a intervenção escrita, aquilo que todos pudemos ouvir sobre o orçamento participativo não foi mais do que dizer que foi isso que o Movimento Alternativa procurou fazer esta semana com a realização do debate cívico sobre o orçamento participativo de Abrantes, ou há cerca de um ano com os webinars. Portanto, nós não fizemos qualquer crítica, não fizemos qualquer outro comentário que não este, só dissemos, lembrámos que há 2 dias fizemos o debate. Outras questões sobre o orçamento participativo terei a ocasião de referir daqui a pouco. Obrigado. Boa tarde, vamos dispensar dos cumprimentos, já o fiz na primeira vez, penso que é estar a repetir, não vale a pena. Não estava à espera de fazer esta intervenção, mas depois da intervenção do Sr. José Rafael Nascimento, queria confirmar que ele de facto convidou o PSD para estar presente na atividade ou na sessão que nós não estivemos presente, e vou-lhe dizer porque já diretamente, uma vez que estávamos aqui há bocado a falar de verdade, sinceridade e frontalidade, porque acho que o Alternativa fez aquele evento para tirar dividendos políticos dele. Queria que nós lá estivéssemos presentes para depois dizer os outros vieram cá. Nós é que fizemos, nós é que liderámos, nós é que marcámos a agenda. E eu não sou defensor do PS nem nenhum dos outros grupos políticos que estão aqui, com que infelizmente me dou muito bem. Acho que o Alternativa deveria ter reunido com qualquer um dos outros, contatá-los e dizer, vamos fazer em conjunto isto. Chamamos a Câmara para estar lá presente e vamos discutir entre todos os partidos aquilo que interessa para Abrantes e não tentar marcar a agenda política, tentar nos comprometer e vir agora aqui dizer, vocês faltaram. Faltámos deliberadamente. Eu não sou presidente do PS Abrantes, mas pertenço ao secretariado. E aquilo que o José Moreno aqui acabou de dizer é tal e qual aquilo que o PS pensa.
é a lealdade. E nesta casa sempre houve lealdade. Muita. E estes dois partidos têm muita responsabilidade do arte da governação, o PS e o PSD, mas também o Bloco e o PC, sempre fomos leais em determinadas matérias. E aquilo que o PS analisou na sua reunião de secretariado, quando nos fizeram chegar o convite, e eu aqui acho que posso estar mandatado pelo Presidente do Partido, era que nós não se íamos juntar onde era para retirar dividendos políticos. Porque, como eu há pouco disse, falamos com frequência com a Câmara. E a Câmara e o Sr. Presidente da Câmara chamou todos os vereadores, inclusive o Sr. Vereador Vítor e o Sr. Vereador Vasco, ao seu gabinete para falar sobre esta matéria. E não vou dizer a conversa, porque são conversas entre os seus vereadores e o Sr. Presidente. E isto, para ser discutido a nível político, chamavam os partidos políticos e depois convidávamos até a Câmara. É isto que são as pequenas diferenças às vezes, e isto também é democracia. É lealdade e é falar a verdade. Por isso, por nós não estivermos presentes, também pelo mesmo motivo do PSD. Obrigado, Sr. Presidente. Desde logo agradecer às forças políticas que vieram falar do Alternativa e dos conteúdos que o Alternativa aqui apresenta, prescindindo de falar sobre a atividade municipal, que é, penso eu, o ponto que está em discussão. Sim, senhor. Dizer ao Sr. Deputado José Moreno, agradecer as palavras e dizer que qualquer iniciativa que façam sobre o orçamento participativo ou sobre outro qualquer tema de interesse para a autarquia, nós desde já aceitamos, não precisamos sequer de responder. Está confirmada já a nossa polémica. O Sr. José Rafael Nascimento, mas quero dizer que o PSD, quando tiver uma reunião deste tipo de conteúdo e deste complemento, primeiro convidará os partidos e combinará com eles a reunião. Não publicará a sessão e não publicará o evento e, a posteriori, convidará os partidos. É só isso que tenho a dizer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.